Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que dia bom, que dia agradável de estarmos na casa do Senhor. Não vou dizer pelo calor, né? Porque só Jesus. Mas eu tenho uma oportunidade de mais uma vez podermos nos reunir para adorarmos ao Senhor, falar das grandezas do Senhor. É compensador, né? E eu gostaria de compartilhar alguns textos da palavra do Senhor com você nessa noite, falar da história de alguém muito inspirador. E eu gostaria de ler em 1 Reis, capítulo 2, capítulo 18, versículo 1 e 2. Uma história bastante conhecida, mas que sempre nós conseguimos tirar algo novo, né? 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2, que diz assim: E sucedeu depois de muitos dias, que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e houve uma fome extrema em Samaria. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te damos graças porque mais uma vez o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. E mais uma vez podemos oferecer a Ti os nossos louvores, a nossa gratidão, através da nossa adoração, Senhor. Mas nós queremos mais uma vez ouvir, Senhor, a Tua voz, falar aos nossos corações, como o Senhor já tem falado ao longo dos dias. E que, mais uma vez, nós sejamos dispostos a receber, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer falar conosco. E que venhamos sair daqui, Senhor, com a convicção de que servimos um Deus que tem todo o poder e que fará grandes coisas em nossas vidas e através de nós. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nós vimos aqui a história de um homem, na verdade, uma pequena parte dessa história. Um homem que, se você for procurar, não pode ficar, viu, em nome de Jesus. Se a gente for procurar na Bíblia a história desse homem, nós não vamos encontrar quem é ele, de onde ele veio, o que ele fez na infância, na juventude. Porém, nós vimos um homem de uma história muito simples, sem muitos detalhes expostos, mas que ao final da sua vida ele foi levado aos céus. Então, que homem, né? Um homem que foi levado aos céus sem que ninguém visse nem os rastros. Foi alguém que viveu diante do Senhor. Elias, ele foi levantado no tempo em que reinava o rei Acabe e o rei Acasias, né? E em um tempo em que Israel vivia uma situação difícil, porque mais uma vez o povo havia se distanciado do Senhor, havia inserido no meio deles falsos deuses. Uma época em que o rei se casa com uma mulher cruel, uma mulher que foi responsável pela morte de muitos profetas. E ao se juntar a essa mulher, o rei Acabe, ele permite que haja no meio do povo deuses pagãos, deuses falsos. E o Senhor levanta Elias para mais uma vez, como toda a história da igreja, o Senhor vem levantando pessoas para trazer o povo para mais perto de Deus, para trazer o povo a reconhecer quem era Deus, para trazer o povo para perto do Senhor. E nós vemos Elias bater de frente, né? Confrontar o principal Deus daquele povo naquela época, que era Baal, um Deus considerado Deus da fertilidade, juntamente com Azera. E
Deus ordena que Elias vá até Acabe e diz a Acabe, né, nos versículos anteriores, que não iria chover até que ele dissesse que iria. Nós vemos alguém chegar em um determinado lugar com uma autoridade incrível e dizer: não vai chover até que eu diga. E aí ele foge, né? Ele se reserva, ele se isola depois daquela palavra que ele diz ao rei Acabe. E o interessante é que o próprio Deus ordena para que ele se reserve, na segurança de que ele o alimentaria, que ele o sustentaria. E nós vemos a Bíblia descrever que havia um ribeiro no lugar onde ele estava escondido, e ele bebia água desse ribeiro, e que os corvos traziam pães para que ele se alimentasse. Observem bem esses detalhezinhos, viu? Nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. E em um determinado tempo, como não havia chovido, como não tinha chuva, e nós sabemos que quando não tem chuva, há seca. E quando não há seca, há fome. E a água do ribeiro acabou. Não havia chovido, a água se acabou. Então Deus ordena que Elias vá até uma cidade e ele compraria ali uma viúva. E Deus usaria essa viúva para sustentá-la. Nós conhecemos a história, que aquela viúva ela só tinha apenas um bocado de farinha, uma botija de azeite em casa. E Elias diz a ela: vá, faça um pão para que eu coma e depois faça para o teu filho, porque a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija. Mais um detalhe que eu quero que você guarde aí. Depois de um tempo, de alguns dias, Deus torna a ordenar a Elias que procure o rei Acabe. Aí você observa que há poucos tempos atrás ele vai falar ao rei que não iria chover. Imagine como é que estava esse rei, querendo trucidar Elias por todo aquele sofrimento que a terra estava passando. E aí Elias pede, ao seu servo que vá até o rei, e diz que Elias queria ver. A partir daqui eu quero trazer para nós algumas características muito interessantes que fez com que Elias tivesse toda essa atitude. E com toda essa atitude que ele teve, nós vimos resultados extraordinários. Uma característica que eu gostaria de falar um pouquinho é sobre a obediência. Você vê que Deus ordenava Elias e prontamente ele atendia, prontamente ele obedecia. E obediência, ela quer falar de prontidão, ela quer falar de não questionar uma ordem dada, é simplesmente obedecer a quem está ordenando, sem questionamentos, sem querer expor a sua opinião, a sua vontade. E Elias foi obediente. Todas as ordens que ele recebeu do Senhor, ele prontamente obedeceu. E, sem sombra de dúvidas, uma das coisas que fez Elias viver o extraordinário de Deus, viver milagres que a gente vê sendo descrito ao longo dessa história que está em 1 Reis e 2 Reis. Ele viveu coisas extraordinárias a partir da obediência. Independente do que poderia ter acontecido, como eu chego diante de um rei e digo: rei, enquanto eu não disser que vai chover, não vai chover. Toda a terra necessita de chuva. Todo ser humano necessita de chuva. Porque se não tem chuva, a gente não se alimenta, a gente não sobrevive. Há inúmeras situações que podem destruir a vida de um ser humano a partir da falta de água. Então, quando ele obedece ao Senhor e vai até o rei e dá essa palavra, ele estava obedecendo, independente do que poderia ter acontecido com ele naquele momento. Ele poderia ter mandado matar ele naquele mesmo instante, mas assim mesmo ele obedeceu. Nós vemos aqui no do versículo 1 até o versículo 16. Elias tendo que encontrar com o rei Acabe e confrontar.
ao Deus daquele povo da forma mais direta, da forma mais afrontosa, porque aquele Deus, ele era o Deus da fertilidade. Então, Elias afrontou diretamente aquele Deus. Mas quando chega ali diante de Acabe, Elias começa a querer lembrar as pessoas de quem era Deus, de que eles precisavam retornar-se a Deus. E ele ainda faz ali uma pergunta, né, de quem estava com ele, de quem acreditava juntamente com ele em Deus. E ninguém se manifestava. Então ele propôs uma situação que nós encontramos aqui no versículo 19, que diz assim: agora, portanto, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, e dos profetas de Baal 450, e dos profetas dos bosques 400, os quais comem à mesa de Jezabel. E assim Acabe enviou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E ali Elias dá, né, as instruções, pede que todos, né, montem o seu altar, e ele montaria o seu altar, e que colocaria sobre o altar o animal, e não colocaria fogo embaixo daquele altar. E da mesma forma Elias faria, para que a resposta que eles recebessem definisse quem era Deus naquele lugar. Então assim fizeram todo o povo, construiu o seu altar, colocou o animal sobre o altar e não acendeu fogo por debaixo do altar. E começaram a orar ao Deus deles. E oraram e fizeram rituais, né, de todas as formas para que houvesse resposta daquele Deus. E lógico, eles não receberam resposta. E assim fez também Elias. Mas aí aqui há algo muito interessante, que quando diz que Elias levantou o altar, antes dele levantar o altar, a gente vê algo muito importante que Elias fez. A história diz que o altar estava quebrado. E a primeira atitude de Elias foi consertar o altar. O que nos faz lembrar que Deus, ele não derramará fogo sobre um altar que está quebrado. Nós precisamos estar com o altar consertado, para que a gente veja a resposta de Deus. Então Elias foi lá e consertou todo o altar. E aí depois colocou o animal, e ainda colocou água, derramou água sobre todo o altar, sobre o animal, e começou a orar. E prontamente o Senhor respondeu a Elias com fogo sobre o altar. Versículo 36 vai dizer assim, versículo 34, e ele disse: fazei-o pela segunda vez. E eles fizeram pela segunda vez. E ele disse: fazei-o pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se volver novamente o teu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isso, eles caíram sobre suas faces e disseram: só o Senhor é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Prontamente o Senhor respondeu a Elias, diante de todo aquele povo. E aí eu quero falar de mais uma característica desse homem, que é a coragem. É muito fácil nós fazermos coisas que nos permitem permanecer numa zona de conforto e que não nos colocam em risco. Mas coragem fala sobre fazer coisas
que pode te colocar em risco, que pode te condenar à morte, que pode te condenar a uma vida difícil, a uma condenação pelos inimigos. E Elias, com toda a coragem, ele afronta aquele Deus, ele afronta aquele rei, aquele povo, porque ele tinha mais uma característica muito importante. Além da coragem, ele tinha confiança no Deus em que ele servia. Elias, ele não foi às cegas, obedecendo tudo aquilo que foi ordenado. Não é dizer que ele agiu pelas suas emoções ou pelo impulso. Uma pessoa madura, ela não age por impulso. Ela age a partir de uma ordem e da confiança naquela pessoa que deu aquela ordem. Elias, ele tinha confiança de que, da mesma forma que Deus havia ordenado, Deus iria dar o resultado esperado. E junto com essa confiança havia uma autoridade que era devido ao conhecimento que ele tinha do Senhor. Nós vemos um homem confrontar o rei, confrontar o povo, o que fala sobre ele ter a coragem de fazer isso, mas porque ele confiava em Deus. E ele sabia que, independente do que acontecesse, a sua vida permanecia no controle do Senhor. Então, prontamente o Senhor responde ao altar que havia sido levantado por Elias. E mais à frente, ele sai daquele ambiente e vai orar. Ele já havia recebido a resposta do Senhor, porém havia algo que havia sido profetizado antes, né? E aí Elias começa a orar. E ele começa a orar clamando por chuva para aquele lugar. Porque depois daquele sacrifício, todos os homens, todos os adoradores de Baal foram mortos. E Deus precisava completar a obra que ele tinha começado a fazer a partir de Elias. E Elias começa a orar, e de instantes em instantes ele pedia a seu servo que fosse olhar para ver se a resposta havia chegado. E aqui eu quero falar um pouquinho de uma outra característica, que é a persistência. Elias ele tinha toda a autoridade de dizer naquele momento mesmo: chuva cai do céu, e a chuva cairia. Ele tinha autoridade para isso, ele tinha confiança para isso. Mas ele tinha a humildade também de saber que não era sobre ele, que não era através dele, que ele era apenas um instrumento, um canal para que o Senhor fizesse. Então ele começa a orar e pedir ao Senhor para que mandasse a chuva. E de instante em instante o servo ia olhar. E enquanto o servo não voltou, dizendo: lá no alto eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E era o sinal que ele precisava, de que a chuva iria descer sobre aquele lugar. Assim aconteceu. Deus enviou chuva através de uma palavra dada por alguém que estava sendo direcionado pelo Senhor. Nós vemos um homem de história muito simples. Elias viveu em um tempo em que aquela nação estava longe dos princípios do Senhor. Mais uma vez Israel estava distante. Mais uma vez Israel estava se prostituindo com outros deuses. E no nosso tempo não é diferente. Nós vemos uma geração que tem se contaminado cada vez mais. Nós vemos uma nação que tem se corrompido cada vez mais. E é triste pensar que Deus tem procurado um Elias
que obedeça. Um Elias que tenha coragem de confrontar o mundo. Nós estamos vivendo em um tempo que nós às vezes temos até medo de expor aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Às vezes a gente tem até medo de dizer que somos cristãos, pela perseguição que a igreja tem enfrentado, pelo fato de sermos, das pessoas não quererem estar perto. Tem dias que eu oro e falo: Senhor, leva a tua igreja daqui, Jesus. Mas aí no outro dia eu falo: Senhor, tem misericórdia, porque ainda tem muita gente que precisa ser alcançada. Mas não é achando bonitinho, passando pela cabeça. Nós vamos levar essas almas aos caminhos do Senhor. Como Elias, nós precisamos ter uma coragem de confrontar o pecado, de confrontar a idolatria, de confrontar aquilo que tem tomado o lugar do Senhor na vida das pessoas. E nós só conseguiremos viver essa coragem e essa obediência se nós conhecermos profundamente quem é o nosso Deus. Quando nós conhecemos, nós entendemos que Ele é Deus e que Ele tem feito todas as coisas e que todas as coisas permanecem, sempre esteve e continuará no controle dele. Independente do que aconteça com a minha vida, do que aconteça com os meus planos, com os meus sonhos e projetos, os sonhos de Deus, os planos de Deus precisam se concretizar em mim e em você. E talvez nós precisaremos nos colocar em risco, nós precisaremos bater de frente, confrontar. Quando aquela palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, quer dizer que nós teremos que passar por cima delas, passar por cima dessas portas, e elas não ficarão de pé diante da igreja de Cristo, porque foi nos dada uma autoridade, e eu só posso usar essa autoridade se eu creio, se eu conheço, se eu vivo essa intimidade com o Senhor. Eu tenho certeza que Elias, como qualquer um de nós, deve ter batido uma insegurança, um friozinho na barriga de fazer tudo aquilo que ele fez, de confrontar daquela forma, de dar uma palavra que trouxe aquela nação com sofrimento a uma seita. Depois de uma mulher ter matado tantos profetas, no lugar dele, qualquer um de nós iria para o mais longe possível. Mas ele estava debaixo da unção do Senhor que havia sobre a vida dele. E há uma unção derramada sobre a tua vida, sobre a minha vida. E que a partir dessa unção, o Senhor fará coisas grandes. E quando eu digo coisas grandes, materiais, sim, também. Eu creio nisso. Mas eu creio que o Senhor levantará pessoas nesses últimos dias com coragem, com autoridade, com confiança e com persistência. E irá, sim, resgatar vidas, resgatar pessoas e trazer de volta para o convívio com o Senhor, trazer de volta para uma vida com Deus. E muitas dessas pessoas, infelizmente, são pessoas que já estiveram conosco um dia e que, infelizmente, por alguma razão, está distante, assim como Israel estava distante naquela época. Havia outros povos que não conheciam o Senhor, mas Israel conhecia o Senhor e assim também estava distante.
E no nosso tempo também é dessa forma. Mas aí o Senhor sempre levantava alguém. Ao longo da história nós vamos ver Deus levantar pessoas com um único intuito. Era para glorificar o nome dele? Sim, com certeza. Mas o principal objetivo do Senhor era trazer o povo dele para perto. Era para lembrar o povo dele de tudo que ele já tinha feito, de que ele era Deus. E nós estamos precisando lembrar todos os dias de quem é o Senhor. Às vezes nós estamos tão acostumados, tão conformados com tudo que tem acontecido, que nós estamos deixando um detalhezinho passar desapercebido. Eu estava até no curso de domingo do louvor de manhã, eu lendo a apostila, o autor falava assim, que muitas das vezes nós preparamos um altar, nós preparamos o ambiente, nós preparamos o culto, as canções, tudo que vai ser feito, mas nem nós mesmos temos convicção de que ele vem. E às vezes a gente passa o culto todo e não temos certeza se ele veio. Não pelo culto, porque eu posso não ter sentido ele, mas alguém sentiu, porque ele sempre vem. E isso é fato, ele sempre vem. Onde há um coração quebrantado, disposto, e que clama pela presença dele, que clama por ele vem. Mas alguns de nós, e eu digo me incluindo, às vezes me preocupo com tantas outras coisas ali, que esqueço que ele realmente veio. E o que fazer quando ele vem? Eu falei com a evangelista Isabel essa semana. Quinta, Ralf ministrou sobre Marta e Maria. No sábado, a irmã do louvor, achei incrível, do louvor. Se tivesse sido a evangelista Isabel, na ministração da palavra, a gente, ia receber, mas não ia perceber o quanto Deus estava chamando a nossa atenção para aquilo. E ela mais uma vez falou sobre Marta e Maria, do quanto nós estamos preocupados com a preparação de tudo e esquecendo de desfrutar dessa presença. Maria escolheu a melhor parte, que foi desfrutar dessa presença. Não que o trabalho de Marta fosse menos importante, porque ele era importante e necessário. Mas Maria conseguiu perceber a chegada dele. E o que ela fez quando ele chegou? Se derramou aos pés dele e ficou ali. E dali ela não quis sair. Que nos nossos dias, mesmo diante de tudo que nós temos vivendo, que é normal, é natural, que nós nos entristeçamos, nos desanimamos, questionamos muitas coisas, não entendemos muitas coisas. Mas mesmo com todo o questionamento, mesmo com tudo de cabeça para baixo no mundo, em que às vezes a gente deseja que o Senhor venha logo, que o Senhor nos leve daqui logo, eu ainda tenho hora que eu falo assim, no dia que a igreja sair dessa terra, o povo vai se arrepender do que eles fizeram. Mas no fundo, eu desejo o dia em que nós veremos pessoas se rendendo ao Senhor, porque viu em nós alguém cheio do Espírito Santo de Deus e que era portador dessa presença. Elias era um portador da presença do Senhor. Ele era um porta-voz do Senhor. Alguém com tanta autoridade que interferiu em algo natural, que interferiu em algo que só o Senhor podia. E só quem tem a convicção de quem Deus é e de quem é em Deus consegue fazer essas coisas. Acho que o pastor falou alguns dias atrás, nós cremos que Deus cura, mas nós temos medo de orar por alguém ministrar cura.
Nós temos receio de que alguém, o inimigo se manifeste na vida de alguém, a gente tem receio que isso aconteça e a gente precisa repreender. Eu confesso. Mas por quê? Porque a gente ainda não entendeu a autoridade que nós temos em Cristo e a unção que há sobre a nossa vida. Não é sobre nós, não é porque é nós, é porque há algo dele em nós. É porque estamos vivendo nele que nós podemos fazer essas coisas. Então, essa é a palavra que eu tenho nessa noite para os nossos corações. Que o Senhor encontre em nós pessoas dispostas, como Elias, a obedecer, mesmo que sejamos em risco. Mesmo que as pessoas não vão querer estar perto, mesmo que as pessoas nos apontem, nos critiquem, nos condenem. Mesmo que as pessoas olhem de lá e vejam que ponto quadrado, que ponto antiquado. E que tenhamos coragem e autoridade para bater de frente com o pecado, para bater de frente com a frieza que tem assolado a nossa igreja no mundo, com o desânimo que tem tomado conta dos nossos irmãos, com a indiferença que muita gente tem tido em relação à presença de Deus. Nós possamos ter autoridade e coragem para confrontar isso. E que a nossa confiança esteja completamente no Senhor. E que nos leve a ser persistentes naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós queremos ver. Nós queremos ver os céus se abrirem sobre nós. Nós queremos ver os céus se abrirem sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, a nossa cidade, e ver a glória do Senhor sendo manifestada. E em resposta a isso, queremos ver pessoas se rendendo, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo alcançadas e saradas de tantas feridas causadas pelo pecado, pelo inimigo das nossas almas. Que as circunstâncias da vida não nos paralisem. E quando o medo bater a porta, quando a insegurança bater a porta, nós saibamos correr para o Senhor e alcançar nele renovo, alcançar nele força, vigor para permanecer e não desistir. Porque o Senhor tem procurado pessoas dispostas, corajosas, confiantes para fazer uma boa obra ou complementar a obra que já está sendo feita. Eu quero ser essa pessoa. Você quer ser essa pessoa? Se disponha para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu te pertenço. E eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. E colocar diante do Senhor o seu coração. E se necessário for, abrir mão daquilo que você às vezes deseja e quer e sonha. Mas eu creio que há um plano maior do Senhor para tudo, para todas as coisas. E ao final desse plano, assim como Elias foi levado aos céus, depois de uma vida de muitos desafios, que nós sejamos preparados no dia que o Senhor nos chamará ao encontro dele. Feliz pelo trabalho que nós fizemos aqui, orgulhoso do que os seus filhos fizeram aqui, que mesmo diante de tudo não desistiram, mas persistiram até o fim. E o prêmio para isso será a coroa da vida, uma vida eterna. Eu anseio por esse dia. Se nós, como igreja do Senhor, juntos, unidos em um só corpo, uma só carne,
clamemos para que esse dia chegue. Mas não que sejamos sozinhos, mas que sejamos como uma multidão de servos que passaram por tudo que passaram